bem aí, Fabi? Tudo bem. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz dos que anunciam bem, que faz ouvir a salvação do que diz Sião, o teu Deus reina. Amém? Bom, nós estamos começando mais um café de domingo, um café especial, e esse café tem como objetivo a gente bater um papo, é um bate-papo da equipe pastoral, um momento que os pastores estão juntos aqui, um momento da gente falar com o nosso rebanho, com o povo que Deus nos confiou, de maneira informal e conversar sobre coisas boas. Você tem uma bênção para contar? Quem recebeu uma bênção nessa semana? Escreve no chat aí, diz assim, olha, eu fui abençoado por estar vivo, eu fui abençoado por ter o pão de cada dia. As minhas crianças, quando vão orar em casa, sempre agradecem pelo pão na mesa, né? Pelo alimento à mesa, pela casa que a gente dorme. Eu sou abençoado pelo dom da família, eu sou abençoado pelos amigos, né? Tem muitas bênçãos, não tem? Amém. Tem bênção? Eu vi o pastor Guto postando essa semana uma foto da bênção dele, da herança dele, mas aí com a camisa do Corinthians. Pode isso, pastor Hélio? Uau, meu Deus. Já está sendo ensinado desde cedo a ser campeão, né, Meu gente? pai, eu não vou nem comentar, né? Porque nasceu para vencer, né? Boa notícia, não vou nem comentar. Hoje, nós estamos começando uma série de mensagens novas na vida da nossa igreja. Deus nos deu essa direção no início do ano e nós caminhamos 40 dias de intimidade e agora nós continuamos andando em intimidade com Deus, mas nós começamos a buscar uma vida de relevância. Nós entendemos de Deus que é momento de enfatizar, né, o poder do Evangelho na nossa vida para transformar outras pessoas. E eu queria hoje, no nosso bate-papo, o pastor Hélio depois vai compartilhar uma palavra, que a gente pudesse conversar um pouco sobre pessoas que marcaram a nossa vida. Pessoas que marcaram a nossa vida. Quem sabe na nossa conversão, quem sabe num momento posterior, no processo de tomada de maturidade, no discipulado. Eu tenho algumas pessoas que marcam a minha vida e continuam marcando, mas eu queria ouvir um pouco, pastor Hélio, pastor Guto, quem são as pessoas que marcaram a vida de vocês? Ou que marcam a vida de vocês? Então, são muitas as pessoas que passam pela nossa vida e marcam a nossa vida, né? Então, na minha vida familiar, no seio familiar, minha mãe marcou demais a minha vida por ser uma pessoa muito simples, muito humilde. E eu perdi meu pai cedo, minha mãe se torna viúva, eu tinha 9 anos de idade, e minha mãe, como uma guerreirona, proporcionou para a gente o melhor que ela tinha condições de nos oferecer. Então, minha mãe é uma mulher muito simples, muito humilde, muito guerreira, muito batalhadora, né? E marcou demais a minha vida. Hoje eu tenho um legado da minha mãe presente no meu coração, na minha vida. Lembra o nome dela para mim? Minha mãe é Nilda. Dona Nilda. Um abraço para Dona Nilda, quietinha, né, Dona Nilda? Quietinha. Então, Dona Nilda foi marcante, né? Sim. Vocês não sabem, mas o pastor Hélio deu um trabalhinho quando era adolescente, né, Hélio? Dei muito trabalho, não é um trabalhinho não, é um trabalhão doido mesmo. Eu não conheci o Hélio, mas ele mesmo já me disse que tinha um cabelão, né? Eu tinha um cabelo comprido, bem liso, comprido, o meu nariz tinha uma forma diferente, bem côncavo, né? E eu era conhecido no meio da galera na rua como Elinho assim, Bruxa. Olha isso, Como rapaz, assim, meu mano? Deus. Elinho Bruxa, mano, o negócio... O Hélio negócio tocava o era tenso. terror lá em Caxias, lá na Vila... Lá na Pauliceia e na 25 de agosto. Na Pauliceia, e Jesus pegou a vida do Hélio e transformou, e o Hélio hoje é essa bênção, né? Amém. Então a Dona Nilda tem um papel fundamental disso. Vai pensando em outras pessoas aí, Hélio. Sim, tem outras pessoas. Tá bom. Guto, conta aí, Guto, alguém que marcou a sua vida... Então, pastor, como o Hélio disse, né, são vários, né? Eu poderia citar aqui vários, meus pais, né? Hoje, eu não sei, nem todo mundo tem fresco, né, na cabeça isso, né? Mas há 6 anos atrás, a Páscoa estava sendo agora,
ela foi um pouco mais tardia e meus pais estavam aqui, né? Então, o Facebook me lembrou de algumas fotos aqui em Petrópolis que nós tiramos juntos, né? Eu pastoreava a igreja de Cuiabá. Então, meus pais, desde cedo, me encaminharam, investiram na minha vida, investiram no meu ministério, investiram para que eu tivesse as melhores condições de educação, de tudo, né? Então, eu diria que meus pais são um marco para mim de testemunho, de fé, de coragem. Os dois têm aí até a 4ª série, tinham, né, até a 4ª série, e construíram todo um patrimônio, um legado da nossa família toda. Então, eles, para mim, são um marco de testemunho e de fé até hoje, com certeza. Daí você percebe a importância da família no contexto da evolução cristã de uma pessoa, né? Meus pais também são muito marcantes na minha vida, né? Meu pai, especialmente, minha mãe também. Cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Mas você percebe como que a família é decisiva, né? Quer dizer, ninguém vai marcar mais uma pessoa do que, tanto para bem quanto para o mal, quanto os seus genitores, quanto seu pai, a sua mãe. É muito forte esse negócio, não é? Muito forte. A gente lida no gabinete pastoral com muitas situações que são fruto, muitas vezes, da falta de percepção do quanto são relevantes os pais na história dos seus filhos, né? E a gente erra, às vezes, por não prestar atenção nisso, né? Por ignorar esse papel de relevância, né? De relevância. Meu pai, por exemplo, é uma marca muito forte na minha vida pela capacidade dele de enfrentar a adversidade, de se levantar no meio da adversidade e continuar lutando. Eu vi, meu pai foi comerciante a vida inteira, e eu vi meu pai várias vezes vivendo isso. Às vezes ajudado por outros. Eu me lembro, eu não sei precisar o ano, mas deve ter sido 95, 96, eu não sei precisar o ano. Meu pai viveu uma crise no comércio dele, ele tinha um armazenzinho, uma quitanda lá em Teoflotone, e ele chegou a um nível de endividamento tão grande que ele começou a pensar que ele ia ter que se desfazer da casa, que era um patrimônio construído há 30 anos para poder saldar as dívidas do comércio, né? E eu me lembro de meu pai muito, muito abatido, muito abatido. E meu pai já convertido, um homem de oração. E meu tio, Tiari, desafiou meu pai a fazer uma campanha de oração todo dia, antes de abrir o comércio. O comércio abria às 7, então 6h30 da manhã eles estavam lá, orando a Deus, pedindo a Deus, e Deus deu a graça para mudar o quadro. Eu aprendi muito sobre oração com meu pai, né? É uma referência disso para mim. Então, quer dizer, a família tem um papel muito especial. Mas na igreja a gente também acha segundos pais espirituais, não acha? Na caminhada com Deus, né? Eu, assim, não sei se tem alguém lá de Teoflotone me assistindo, né, da minha cidade natal, mas eu tive algumas mães e pais espirituais lá, né? A tia Dilma, né, muito querida lá, o pessoal da minha cidade, se estiver vendo, vai reconhecer. Se tiver alguém de Teoflotone aí, dá um oi aí para mim. Acho difícil, né, essa hora da manhã, o pessoal do Teoflotone tá ligado aqui, mas vai que, né? A tia Dilma foi minha primeira professora de escola dominical, né? Aliás, as nossas turmas de escola dominical estão se reunindo online, não sei se vocês sabiam disso. O pessoal tá reunindo. Via Zoom, de diversas formas, estão se reunindo. Graças a Deus, tem uma turma aí firme. Mas a tia Dilma me chamava, foi a primeira pessoa a me chamar de pastor. Eu tinha 8 anos de idade e a tia Dilma já via em mim o ministério e me chamava de meu pastorzinho. Olha pra você ver a importância de pessoas que Deus usa na vida da própria igreja, né? E aí depois teve várias. Eu vou falar só da tia Dilma agora, que foi a minha primeira eu não lembro o nome da classe, mas era a primeira classe de escola dominical lá. Você lembra alguém na igreja que marcou, Hélio?
Eu lembro, sim, lembro muitas pessoas, né, e talvez a gente até peque por não citar todas aqui. Primeiro, o Reinaldo, que foi a pessoa que me levou para Jesus, né? O Reinaldo falou do arrebatamento da igreja, um dia na rua, a gente conversando e tal, e eu me interessei muito por aquele negócio, que ele falou que as pessoas iam sumir e tal, e me convidou para ir à igreja pela primeira vez. E aí foi aquele pânico todo, né, que você não sabe como é que vai ser, teu primeiro dia na igreja, você fica assim meio tenso, meio nervoso com aquilo, mas eu fui. E fui muito abençoado na Igreja Central em Duque de Caxias, né? Então, o Reinaldo marcou muito a minha vida, porque ele... eu me converti em 86 para 87, por aí. E ele caminhou comigo durante um ano inteiro, fazendo um trabalho de discipulado. Sabe, não se falava tanto sobre essa coisa de discipulado e tal, né? Mas ele caminhou comigo um ano inteiro, ele passava na minha casa, a gente lia a palavra de Deus juntos, a gente orava juntos, e ele ficou assim comigo durante um ano, até que eu fui batizado, e aí então eu percebi que ele me deixou mais livre. Então, no meu processo de conversão e tal, isso me ajudou bastante. Reinaldo. E você, Guto? Teve algum pai espiritual que marcou uma mãe? Então, eu posso dizer que eu tive vários. Eu nasci em lar cristão, então eu não vou dizer exatamente quem foi a primeira professora, porque era muito cedinho. Eu sempre fui para a igreja muito cedo. Eu fui o com 8 anos. O Hélio estava se convertendo, eu tinha 2 anos de idade. Né? Foi 86? 86. Então, eu tinha 2 anos de idade, já estava lá. É muito garoto, não é? Meu Deus do céu. O Flamengo já tinha sido campeão já, do mundo. Meu Deus do céu. Então, eu sempre fui muito cedo à igreja, né? Então, eu tive em várias etapas, desde o pastor em que eu fui batizado, ainda criança, desde o pastor que eu fiz a profissão de fé, desde o pastor que me encaminhou ao seminário. Então, foram várias pessoas fundamentais nesse processo aí, com certeza. Eu tenho algumas pessoas que me marcaram muito, né, de uma outra maneira, mas, por exemplo, eu me lembro da figura do meu avô. Né? Eu vou deixar de citar aqui muita gente boa, que depois eu vou falar nominalmente, mas eu me lembro da figura de 2 avós, assim, um avô da minha prima, o seu Manuel. O seu Manuel era nordestino e sentava na rua e a gente sentava junto e ele gostava de contar histórias. Eu sempre tive uma coisa para ouvir histórias de pessoas mais idosas, né? E meu avô o meu avô por paterno, eu perdi cedo, o vovô Raul. Pedi muito cedo, mas era um amigo também, eu lembro do vovô Raul chegando em casa de bicicleta e abraçando a gente. E o meu avô Virgulino, meu avô chamava Virgulino Alves Ferreira. Ele era homônimo de Lampião, é sério. Nasceu em 1899, meu avô. Olha pra você ver. Se converteu aos 85 anos. Chamava ele de Virgulininho, ele não gostava não, porque meu avô era baixinho e chamava ele Virgulininho. Ele, Virgulininho não, que não é tamanho de porco que dá toicinho, né? Ele dizia. Mas meu avô era um homem de Deus. Eu lembro de ver meu avô lendo a Bíblia. A gente chegava na casa dele. Ontem eu fiz um negócio que ele fazia lá em casa. Mas ele lia a Bíblia em voz alta para quem quisesse ouvir. Chegou de manhã, ele estava fazendo a devocional dele, ele não queria nem saber. Ele lia a Bíblia em voz alta, um homem de Deus. Ele assistia o Jornal Nacional e quando o Cid Moreira dava boa noite, ele dizia boa noite. Desligava e ia dormir. Não queria saber quem estivesse assistindo a televisão. Né? Os idosos me marcaram muito. Aliás, eu quero deixar uma dica aqui, né? Nem todo mundo na nossa igreja tem acesso à internet. Então nós pedimos, e a Renatinha fez uma lista de idosos que estão sem acesso à internet, e eles são tão preciosos, né? E nós estamos, alguns ministérios da igreja estão ligando para essas pessoas, pastoreando, orando. Se você sabe de um idoso que precisa receber uma ligação, liga aqui para a igreja, de segunda a sexta, de 13 a 18, ou manda uma mensagem para o WhatsApp da igreja que vai passar aí na tela.
não sei se já está por aí, Magno, no WhatsApp da igreja. Manda o WhatsApp da Vou igreja. colocar aí. aqui no chat Vai também. colocar também no chat, Guto. Se você conhece um idoso que precisa de uma oração, porque tem muitos que estão isolados nesse momento, né? Mas eu tive alguns idosos assim marcantes na minha vida. A avó Idalina, que era uma senhorinha da nossa igreja, lá de Teoflotone também. A avó Idalina não sabia ler e escrever, os netos liam a Bíblia para ela. Mas pense numa mulher de Deus. A avó Idalina também me chamava de meu pastorzinho. E ela dizia que o sonho dela era me ver consagrado pastor antes de partir para o Senhor. E Deus me deu essa honra, porque a honra foi minha, né? A avó Idalina me viu pastor. E, meu Deus, tem outras. Dona Maria Constantino, né? E por último, nessa fase antes do ministério pastoral, o pastor Lutero foi uma marca, é uma marca na minha vida até hoje, é meu pastor até hoje, né? Além de outros nomes que foram inseridos, mas aí nessa fase inicial da fé, foram muito marcantes na minha vida. Então, por que nós estamos batendo esse papo aqui? Porque a direção que Deus tem nos dado é que esse é um tempo de marcar a vida das pessoas com uma postura e uma atitude relevante. Se você prestar atenção, muitos amigos, os amigos que são feitos ao longo de toda uma vida, são amigos que Deus deu a graça de estar com a gente nas horas boas, nas horas ruins e tal. Mas você vai descobrir pessoas que foram muito marcantes e se tornaram muito próximas na sua vida porque elas foram decisivas em horas difíceis. Não é assim? No próprio ministério, a gente tem experiências assim que, de repente, Deus nos dá a oportunidade de estar presente na vida de uma pessoa numa hora difícil e aquela pessoa fica muito grata a você. Não é? Alguém que esteve com você na morte do seu pai, da sua mãe, de um ente querido, alguém que te acompanhou de maneira... Cresce um senso de gratidão por conta da sua relevância no momento de dificuldade. Nós estamos entendendo que Deus está chamando a igreja a ser, e a igreja, está claro para nós, né, não é o prédio, porque o prédio não pode sair daqui. Ele está preso aqui, né, ele não... A única coisa que hoje ele está servindo é para abrigar as nossas filmagens e tal, mas a igreja é você, aí na sua casa. Nós entendemos que esse é um momento da igreja se fazer relevante. E é por isso que nós estamos começando hoje, não é isso, pastores? Uma série de mensagens chamadas Chaves da Relevância. Chaves da Relevância. Daqui até a Páscoa, que é no dia... Desculpa, a Páscoa já foi. Daqui até o Pentecostes, que é no dia 31 de maio, nós vamos estar ministrando sobre chaves da relevância. E a ideia é que cada discípulo de Jesus, que cada homem, cada mulher de Deus, entenda como pode ser canal de relevância na sua casa, junto aos seus filhos, junto aos seus entes queridos e também com as pessoas com quem você tem acesso. Está muito especial essa mensagem. Eu estou vendo... Qual texto você vai compartilhar para a gente hoje, Hélio? Vou compartilhar Evangelho de João 20, falando um pouquinho da experiência que Tomé teve depois da ressurreição de Jesus. Creia e veja. Joia. O pastor Hélio vai falar um pouco sobre... É tão interessante o alinhamento do senhor, porque assim, o Hélio vai falar sobre 20, e eu vou falar sobre João 21, e quando eu mandei para o Guto, ele diz assim, pastor, eu também vou falar sobre isso à noite. Então, nós estamos, os três pastores, sem comentar, sem combinar, ao redor, e eu tenho certeza que vão sair mensagens completamente distintas e diferentes, porque Deus está nesse negócio. Então, eu quero já, sem demora, passar para o pastor Hélio. Lembrando que você que nos acompanha, nós somos responsáveis pelo sustento da Igreja do Senhor Jesus. E você pode deixar o seu dízimo, a sua oferta. Ao final nós vamos orar, nós vamos projetar aí para que você tenha os dados. Nós estamos procurando abrir contas em outros bancos para facilitar os irmãos, mas leva um tempo, né? Nós já abrimos em 2 novos bancos, mas levam 15 dias até que o número das contas estejam disponíveis. Então está aí o número da conta da nossa igreja, está aí o QR Code.
Na descrição do vídeo tem outras formas de contribuição. Você que já conhece Jesus sabe da importância, da necessidade de nós sermos fiéis diante do Senhor. Ainda mais num momento como esse, a fidelidade abre os nossos olhos para o discernimento. Que Deus abençoe. Eu quero também fazer, nesse momento, menção das pessoas que têm sido fiéis. É impressionante como há pessoas que às vezes não têm facilidade com os meios eletrônicos, que sem a gente perceber, né, estão vindo aqui, deixando a sua oferta, deixando o seu dízimo. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pela vida de quem faz isso por transferência bancária e quem também, com todos os cuidados, está fazendo isso presencialmente. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar pelos nossos contribuintes, pelos nossos ofertantes, e depois o pastor Hélio vai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer primeiro, porque se nós estamos aqui hoje é porque algumas pessoas se dispuseram para se colocar na brecha e serem relevantes na nossa vida. Te agradeço por isso, Jesus. Agradeço pela nossa família, que foram os primeiros que o Senhor usou. Agradeço pelos pais e mães espirituais que o Senhor nos deu ao longo da vida. Pessoas que, ó Deus, nos encorajaram, que nos fortaleceram e que ainda hoje nos fortalecem. Muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo por irmãos e irmãs, pela bênção de ser igreja, porque através da igreja nós nos mantemos e somos fortalecidos. Quero, Deus, também te agradecer por aqueles, ó Deus, que têm entendido a importância da fidelidade ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. Deus, são por causa de pessoas assim que a igreja não para, que a igreja permanece, que a obra cresce, que igrejas são plantadas, que o mundo conhece Jesus, porque as pessoas aceitam Jesus pelo nosso testemunho, pelas nossas orações, mas também pelas nossas contribuições. Abençoa o teu povo. Que haja, nós sabemos de muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê provisão, que o Senhor seja Deus presente na vida do teu povo. É a nossa oração. Dê também à tua igreja, Senhor, a nós, teu povo, sabedoria para gerir esses recursos. Que seja tudo para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, viu, querido? Pastor Hélio vai compartilhar a palavra, mas me deixa dar um recado. A Alessandra estava compartilhando comigo, nós distribuímos mais de 100 cestas básicas esse mês que passou, mas o desafio continua, né? A nossa igreja é um ponto de arrecadação e se você puder, eu quero te convidar a ajudar com doação de alimentos. É só passar por aqui, deixar aqui, ou fazer contato por esse mesmo número de WhatsApp, dizendo, olha, eu tenho uma cesta básica para doar, que a gente vai dar um jeito de ir buscar, tá bom? Pastor Hélio, está contigo. Amém, vamos lá. Vamos fazer a nossa devocional dessa manhã, né? Então, quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 24. Fala assim, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados então 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo então disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Voltando só um pouquinho na fala do pastor Evander, quando diz de pessoas que marcaram a nossa vida,
Interessante que a gente também já pastoreou algumas igrejas e certamente a gente já marcou muito a vida de algumas pessoas, né? E eu me lembro de um fato muito interessante. A gente marca as vidas da vida das pessoas e aquilo fica ali, sabe, durante muito tempo, muitos anos. Eu fui militar em Macaé, trabalhei lá durante uns 5 anos, mais ou menos. E tinham 2 rapazes que eles eram soldados antigos e só havia uma forma deles continuarem no quartel. Se eles fizessem uma prova para cabo. Só que não tinha ninguém para dar o curso de cabo para eles. E aí eles vieram me pedir para poder dar o curso de cabo, né? E eu me disponibilizei. Só que o horário era o seguinte, era de meia-noite às 2 horas da manhã. Porque o único horário que eu tinha era depois que eu chegava da universidade, da faculdade. Então eu ia para a faculdade, voltava por volta de 11h30, ia lá em cima, tomava um banho, mudava de roupa e eu descia para o refeitório dos oficiais para poder dar aula para esses 2 rapazes, né, bem novos ainda. E eu dei a aula para eles assim por uns 4 meses. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E eles, então, fizeram o curso e passaram. Só que nesse interim, eu já tinha saído do quartel. Sabe? Eu já tinha saído. E eu passei 20 anos sem ir lá. E eu voltei lá. Quando eu voltei lá, os 2 estavam lá. Como sargentos antigos e tal. E quando eles me viram, eles choraram. E eu fiquei assim, muito impactado pela maneira como a gente pode marcar também a vida das pessoas positivamente. Sabe, esse fato aqui marcou muito a vida de Tomé, marcou muito a vida dos discípulos que estavam ali com Jesus. Tomé é uma pessoa que ele não aparece tanto nos evangelhos. Algumas falas de Tomé. Não tenham dúvidas de que Tomé era uma pessoa muito querida por Jesus, Tomé era um discípulo amado pelo Senhor. Tomé, certa vez, falou que ia junto com Jesus, né, por ocasião da ressurreição de Lázaro, falou que ia com Jesus, se tivesse que morrer, ele morreria junto também. Não é? Mas Tomé, ele, em alguns momentos, ele se mostra negativista, ele é um pouco crítico, ele é um pouco reticente. E isso apareceu aqui nesse episódio. Teve um encontro, né? E no primeiro encontro que Jesus aparece aos discípulos, depois da ressurreição, Tomé não estava. É aquela reunião de líderes, é aquela escola de liderança, é aquele encontro, assim, por demais importante. O Tomé, por algum motivo, ele não estava lá. E o Tomé perdeu esse momento tão precioso que Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição pela primeira vez. Nessa ocasião, Jesus ministra sobre eles o Espírito, sopra sobre eles o Espírito. Jesus traz certeza ao coração deles. Jesus os envia. Jesus fala a respeito da paz. Então, assim, foi realmente um tempo muito precioso de Jesus com os discípulos logo após a ressurreição. E quando acabou isso, os discípulos encontraram Tomé, eles falaram, nós vimos o Senhor, com aquela vibração, aquela alegria, aquela coisa boa, nós vimos o Senhor. E Tomé, ele não creu, né? Ele não creu. A gente não pode julgar o Tomé pelo simples fato dele não ter crido em Jesus. A gente precisa avaliar as circunstâncias que envolviam aquele momento. A gente não tem esse direito de julgá-lo. Porque, observa só, estavam todos muito traumatizados por causa da morte do Senhor e como ela aconteceu. Haviam muitas mentiras naquele tempo também. Muitas mentiras, roubaram o corpo do Senhor e outras mentiras que os soldados anunciaram. E a fala popular das pessoas também a respeito de Jesus. Havia medo, havia confusão. E essas situações todas, o medo, a confusão, as mentiras, certamente interferiram, influenciaram o coração de Tomé. É bem provável que se outros discípulos também não estivessem naquele primeiro encontro com Jesus, eles também não iam crer. Quando as mulheres foram até os discípulos e falaram que
Jesus tinha ressuscitado, alguns discípulos também não creram. Pedro saiu correndo, João saiu correndo, foram lá ver, porque não acreditaram tão somente na fala das mulheres. Ele não creu, ele deixou ser tocado por aquelas circunstâncias, por aquelas pressões do momento ali. Ele endureceu o coração dele, ainda que todos os discípulos que estavam ali bem pertinho dele, que eram seus amigos, que eram irmãos na fé, lhe tinham falado com muita energia, com muita vibração, né? Ele ressuscitou, nós vimos o Senhor. Jesus chama a atenção de Tomé. E assim, a fala de Jesus ela é muito forte. Eu não queria estar no lugar de Tomé nesse momento aqui, não, né? Numa linguagem mais popular nossa nesse tempo, né? A cajadada ali para cima de Tomé foi forte. Porque 8 dias depois, no outro domingo, no outro domingo depois da Páscoa, como hoje nós estamos vivendo aqui, Jesus aparece novamente para os discípulos e Tomé está. E aí Jesus vai direto a Tomé. Tomé, olha aqui as minhas mãos furadas. Olha aqui as marcas dos cravos. Tomé, olha aqui o meu lado. Coloca aqui a tua mão. Né? Porque quando os discípulos falaram com Tomé que Jesus tinha ressuscitado, ele falou assim, eu não creio. Eu só vou crer se eu ver. Eu só vou crer se eu colocar as minhas mãos, se eu tocar, se eu ver as suas mãos, se eu tocar no seu lado. Só desta forma é que eu vou crer. Jesus fala com ele assim, porque você me viu, agora você crê? Porque Tomé fica admirado, né? Tomé fica admirado. Senhor, meu Deus, é verdade, o Senhor ressuscitou. Jesus fala para ele assim, né? Porque você então me viu, agora você crê? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. E hoje? Como é que está sendo hoje? Hoje a gente também está debaixo de um clima de incertezas. Há uma confusão política enorme. Usa máscara, tira a máscara, sai de casa, fica em casa, vai trabalhar, não vai trabalhar. A gente está vivendo essas situações aí que geram uma pressão muito grande sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, né? Então há também um clima de descrença, há também um clima de medo. E muitas pessoas querem ter sinais para poder crer, elas querem ter uma coisa mais forte para poder tomar decisões, para poder agir, não é? E é bem parecido com aquele sentimento de Tomé. Eu preciso ver para poder crer, eu preciso tocar, eu preciso sentir, eu preciso acreditar. E assim como Tomé estabeleceu essa condição, muitos hoje também têm estabelecido uma condição para poder crer, não é isso? Somos, por muitas vezes, iguais. A mesma incredulidade que Tomé viveu, percorreu o coração dele, nós também às vezes vivemos. Nós também somos homens e mulheres limitados. Nós também temos os nossos momentos de descrença. Quando alguém em nosso meio, numa reunião de célula, ou num encontro qualquer, fala da sua descrença, fala da sua desesperança, isso chama tanto a nossa atenção, isso nos escandaliza tanto, né? Quando alguém fala que não crê, quando alguém fala que não acredita. E talvez você esteja vivendo um momento desse, um momento de descrença, um momento de desânimo, um momento de incredulidade. Não é isso? E a gente não deve julgar. E uma coisa que eu vejo, que eu percebo aqui em Jesus, é que, mesmo que Jesus tenha sido duro com Tomé naquela hora, Jesus deseja que a gente creia. Jesus deseja que a gente creia, que a gente acredite. Ele nos ajuda a crer. Por algumas vezes, algumas pessoas chegaram perto de Jesus e viveram um milagre, mas elas confessaram para Jesus que elas não tinham fé suficiente para ver a vitória, para crer no milagre. E Jesus as ajudou.
Jesus se colocou ao lado delas. Eu me lembro aqui, vem agora à mente, Jairo. Jairo, quando recebe a notícia de que a sua filha estava morta, Jesus, eu vejo um Jesus ali que se aproxima de Jairo, que abraça Jairo e diz assim para ele: não tenhas medo, creia tão somente, sabe? Jesus tem esse amor tão grande pela gente, que ele conhece o nosso coração, conhece as nossas dúvidas, o nosso tempo de incredulidade, ele vem ao nosso encontro para nos ajudar a vencer e nos ajudar a crer. Então, nesse tempo de medo, de incertezas, de dúvidas, de desesperança e também, por que não dizer, de incredulidade no nosso coração, Jesus nos ajuda a crer. E aí eu tenho algumas dicas aqui para você. Primeiro, esse é um tempo da gente crer com o coração, não com os olhos, não olhando as circunstâncias exteriores, mas crer no seu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração, não com os toques das mãos, mas o coração, ele é capaz de nos fazer ver aquilo que os olhos naturais não conseguem perceber, não conseguem ver. Por isso que Jesus fala que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse é um tempo da gente crer pela fé. Fé. E aí, pastor Evander, pastor Guto, fé é algo que torna a nossa vida relevante. Fé traz relevância para a nossa vida. Fé, certeza, firme fundamento das coisas que se esperam. Convicção dos fatos que não se veem. Convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. Preciso crer com o coração, preciso ter fé. Quando a gente tem fé, nós nos tornamos relevantes para a nossa própria vida e para a vida de outras pessoas também. Como é bom ver um homem e uma mulher de fé. A fé nos torna relevantes. A segunda coisa, para a gente poder perceber isso, é que esse é um tempo para a gente guardar o coração. Pastor Evander pregou, me lembrei, pastor Evander pregou há alguns domingos atrás, a respeito de guardar o coração. Guarda o teu coração. É um tempo confuso, politicamente falando, socialmente falando, é um tempo confuso. Guarda o teu coração dessas circunstâncias exteriores. Nós precisamos estar antenados a tudo que está acontecendo por aí. A gente não pode estar alheio a todas as situações, não é verdade? Mas eu não posso permitir com que essas coisas venham e me aflijam, me angustiem, me roubem a minha paz, né? Minem a minha fé. Não, guarda o teu coração. O autor de Provérbios, ou de Eclesiastes, eu não me lembro, diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então guarda o teu coração desses sentimentos. Tomé não conseguiu crer na ressurreição de Jesus num primeiro momento, porque ele foi tomado pelas circunstâncias exteriores, o coração dele endureceu, né? Mas que o teu coração hoje esteja guardado pelo Senhor, e você mesmo venha guardar o teu coração. Aquilo que não faz bem para você, aquilo que não te edifica, aquilo que não coopera com o teu crescimento, querido, deixa entrar pelo um ouvido e sai pelo outro. Não se prende a essas coisas, não. Mas vai buscar nesse tempo aquilo que edifica você. Vai buscar nesse tempo aquilo que fortalece você. Vai buscar nesse tempo aquilo que fortalece a sua fé. A palavra de Deus aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, gera a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir coisas boas, vai se alinhar com o Senhor. E o Senhor vai fortalecer o teu coração para você crer ainda mais. Guarda o teu coração da dúvida. Guarda o teu coração da dúvida. Jesus falou para Tomé assim, não é isso? Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, ou seja, não deixe a dúvida tomar conta do teu coração.
Tiago fala que quando a gente se aproxima do Senhor, eu estou terminando, Tiago fala que quando a gente se aproxima do Senhor, a gente precisa se aproximar dele com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas do mar. Elas vêm e vão. E Tiago fala que esse homem não vai conseguir receber nada do Senhor, da parte do Senhor. Esse homem é inconstante em seus caminhos. Esse homem não consegue ter uma direção para a sua vida. Então, guarda o teu coração nesse tempo da dúvida, das incertezas, da inquietação, sabe? E a palavra de Deus, quando ela diz para a gente assim, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, é muito interessante. Abra mão dos sinais, abra mão das evidências, abra mão das provas, abra mão disso. Porque o Tomé ele falou assim, eu só vou crer se eu ver. Ele estabeleceu uma condição. Mas hoje, o Senhor Jesus está chamando a gente para a gente crer, mesmo que não hajam sinais. Para a gente crer, mesmo que a gente não veja a bênção. Para a gente crer no Deus invisível, mais real, que está bem pertinho da gente. Abra mão das provas, abra mão dos sinais, abra mão dos milagres. Muitas pessoas não creram em Jesus como Messias no seu tempo. Queriam ver sinais e maravilhas. Por mais que Jesus fizesse, eles não criam. O coração estava endurecido. Chegaram para Jesus e falaram assim, nos dê um sinal. Ele falou, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve três dias no ventre do peixe, não é? Assim também Jesus esteve 3 dias no seio da terra. Mas as pessoas não creram. Deus está chamando você para hoje crer, mesmo que você não veja. É como Abacuque, se alegrar no Senhor, continuar tendo fé em Deus, mesmo que não hajam sinais, mesmo que não hajam milagres, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, nos campos não hajam mantimento. É isso. Continue você crendo no Senhor. Creia, Ele está bem pertinho de você aí, onde você está. Creia, Ele está juntinho de você agora. Creia, Ele te ajuda na tua incredulidade. Ele nos ajuda na nossa pouca fé. Ele nos ajuda na nossa timidez. Creia, creia, o Senhor tem vitória para você. Creia, Ele tem direção para a sua vida. Creia e veja. Creia e veja. Eu sei que às vezes nas nossas limitações a gente precisa ver primeiro para depois a gente crer. É tão bom ver um milagre. Quando a gente vê um milagre, a nossa fé é fortalecida, não é? Eu sei disso. Mas nesses dias aí de tantas incertezas, creia e você vai ver. Deus está realizando uma obra poderosa nesses dias. Deus está fazendo coisas grandes nestes dias. Ainda que você não consiga ver, mas eu desafio você a ver pelo coração, ver pela fé, crendo no Senhor. Que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Seja relevante nesse tempo, crendo, ainda que você não veja nada. Tendo fé no Senhor Jesus, alimentando a sua fé a cada dia. E você vai marcar a vida de muitas pessoas dessa forma, para a honra e glória do Senhor. Creia e receba um abraço do Senhor Jesus junto com você. Que Ele disse assim, eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você em todas as circunstâncias da sua vida. Ele está com você nos dias alegres, abençoadores, felizes, como também Ele está com você nos dias de dificuldades, dias difíceis, os dias da aflição. Mas creia no Senhor, creia e veja. Que o Senhor te abençoe demais nessa manhã, através dessa nossa devocional, desse nosso bate-papo aqui. Amém, queridos? Amém. Foi um café colonial hoje, né, Varão? Meu Deus, né? Já tomou café colonial, Varão? Já lá no sul eles servem um café colonial. Tem tudo, tem salsicha, linguiça, ovo, bacon. Foi um café, pão de queijo. Cafezão com sustância. Pastor Hélio, ore por nós, por favor. Ore por Amém. nós. Glória a Deus. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nessa manhã preciosa aqui.
Privilégio nós termos o Senhor junto a nós. Privilégio, ó Deus querido, a gente ter a ajuda do Senhor junto a nós nos nossos dias de incredulidade, nos nossos dias de descrença, nos nossos dias de dúvida. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença junto a nós. Muito obrigado. Deus, seja conosco, nos orienta, traz discernimento para nós, traz revelação para nós, traz graça para a nossa vida e nos ajude. Nos ajude, Deus, a crermos, ainda que a gente não veja. Pois bem-aventurados, felizes, abençoados, são aqueles que não viram, mas creram, como nós aqui. Nós jamais vimos o Senhor, mas nós cremos. Cremos nele, cremos na presença dele, cremos que ele está aqui. Obrigado, Jesus, por aquelas pessoas que marcaram a nossa vida, que entraram na nossa vida, que ajudaram a gente a crescer, que cooperaram, a Deus querido, com a nossa história. Obrigado também, Deus, pelas vidas que nós também já marcamos, que nós também já cooperamos para o crescimento, para o desenvolvimento delas. Pai, nós te pedimos nesta manhã que tu nos dê uma vida relevante, que essa jornada que se inicia, Senhor, até o Pentecostes do Senhor, venha nos despertar e ativar em nós, ó Deus, muitos dons, muitos carismas, em nome de Jesus, para que a gente tenha uma igreja relevante para esse tempo. Nós oramos gratos, oramos por aqueles que nos assistem, oramos por aqueles que se encontram em aflição, oramos por aqueles que estão abatidos, oramos por aqueles que estão em dúvida, para que eles sejam fortalecidos em sua fé, para que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Nossos cumprimentos aos aniversariantes aí, né? O Vanderlei escreveu aí que está fazendo aniversário hoje, né? O Vanderlei é um combatente aí na área de saúde. Meus parabéns, o Vanderlei, a todos os irmãos queridos que estão fazendo aniversário. O povo de perto e de longe que nos assiste, que nos acompanha. É uma bênção estar com você. Eu quero te convidar a assistir, a participar conosco. Não só assistir, a participar, convidar, compartilhar para o culto agora, das 10h30, onde nós seguiremos o domingo inteiro, né? Às 10h30, depois às 19 horas, abrindo essa série de mensagens sobre uma vida relevante, chaves da relevância. Eu sei que todo mundo está procurando um sentido, uma forma de continuar sendo produtivo, relevante na vida das pessoas nesse tempo. Um abraço para você, fique com Deus, Deus te abençoe, bom domingo, até já.